trabalho voltado à pecuária nesse projeto em vigor acontece desde 2015, mas essas ações estiveram presentes desde que foi criada a Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande, e isso lá em 1977. Engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia e doutor em genética pela USP, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa acompanhou a evolução do Estado nesse assunto e atua como um grande difusor de boas práticas para o melhor gado. Seu Antônio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma satisfação para mim estar aqui com vocês, Tiago. Eu que agradeço. Bom, o programa se chama Transferência, vou até ler aqui, Transferência de Tecnologia e Melhoramento Genético de Gado de Corte. Quando a gente fala de transferência de tecnologia nessa área, do que a gente está falando exatamente? Transferência de tecnologia, Tiago, poderíamos dizer que é o conjunto de atividades que a gente executa no sentido de levar o conhecimento e as tecnologias que foram geradas pela pesquisa à cadeia produtiva. Então, no nosso caso, que cadeia produtiva é essa? Os produtores comerciais, os selecionadores de gado de corte, produtores de genética, no sentido de levar todo esse conhecimento à cadeia. Então, a nossa função, o nosso objetivo é fazer com que essa tecnologia que for gerada seja aplicada no campo e reverta em benefícios não apenas do produtor, mas da própria sociedade como um todo. Como? A Embrapa tem muita descoberta, né, seu Antônio? Então, descobre muita coisa. E não adianta a descoberta ficar no papel ou ficar na biblioteca ou na revista, ela precisa ser aplicada. Então, aí, qual é a finalidade? Que essa tecnologia melhore a produtividade do produtor rural, melhore a qualidade dos produtos e, com isso, melhorando a qualidade, ela vai servir melhor os próprios consumidores e movimentar a economia, porque com isso nós também vamos melhorar a renda dos produtores rurais. Bom, o projeto, como a gente falou na prática, começou lá na década de 60. A Embrapa, ela tinha sido criada, tinha até um outro nome, e ela Sim. mal tinha um gado para começar as suas pesquisas e tudo mais, e ensinar os pecuaristas aqui do Mato Grosso do Sul sobre melhores práticas para o melhor gado. Como que foi esse começo aqui, São Antônio? Sem dúvida, a década de 70, Tiago, foi que nós começamos a trabalhar, né? A Embrapa foi criada em 72, ela passou a se estabelecer nas diferentes regiões do Brasil a partir de 74, 75, para organizar os seus centros de pesquisa. E Campo Grande, depois de disputar com Uberaba e também Planaltina, Uberaba em Minas e Planaltina em Goiás, acabou ganhando, né, a parada aí para sediar o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Logo depois que eu terminei o mestrado, eu acabei vindo para cá também para ajudar a Embrapa a se instalar aqui na região. Naquela época, a maioria de nós éramos recém-saídos de pós-graduação, mestrado, muito poucas pessoas com doutorado. Mas a nossa filosofia de trabalho foi muito feliz. Era uma filosofia que olhava o sistema como um todo. Então, no sentido de que a pesquisa começa no produtor, no sentido de saber quais são as suas demandas, mas ela, depois de trabalhada, ela tem que retornar ao produtor também, senão ela não cumpre a sua função. De maneira que, mesmo começando da estaca zero, aqui em Campo Grande, nós tivemos que dialogar com a cadeia produtiva. E foi difícil esse diálogo no comecinho, São Antônio? O pessoal era meio receoso, olha, eu não acredito muito no que você está falando, porque a gente toda a vida trabalhou desse jeito e agora vocês estão chegando a falar que é de outro jeito? Olha, mas nós fomos muito bem-vindos aqui na sociedade campo-grandense, viu? Mesmo porque essa região ansiava um centro da Embrapa. Naquela época, Tiago, a pecuária já estava migrando de Minas para o oeste de São Paulo e aqui era novos horizontes para a pecuária. Então a comunidade nos recebeu muito bem. Vocês sempre conseguiram levar as inovações, as pesquisas que a Embrapa foi desenvolvendo ao longo do tempo para os pecuaristas? Olha, pelo menos na área de genética animal, que eu posso falar melhor, foi um sucesso muito grande. Por quê? Porque nós já trabalhávamos diretamente com os próprios criadores. Então, todas as exposições, a gente participava levando essas informações, né? No início, o pessoal estava um pouco inseguro, etc., mas daí a pouco, com dados mais consistentes, o projeto passou a gerar muita informação, as centrais de disseminação hoje também. Hoje tem um banco de dados muito grande, né? O nosso banco de dados hoje é bastante grande. Tiago,
Com a BCZ, nós trabalhamos mais de 30 mil rebanhos no Brasil, desde 79 até 2012. Hoje a própria BCZ faz as suas avaliações genéticas, né? Mas a Embrapa também, ao longo desse período, ela acabou lançando um programa próprio de orientação aos criadores, que a gente denomina Programa GenePlus Embrapa. É o Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Gado de Corte. Então, o nosso banco de dados, hoje, ele está com um pouco mais de 4 milhões de dados. São 10 raças com as quais nós trabalhamos. Raças zebuínas, raças taurinas, raças compostas. E é em cima disso que a gente trabalha e é onde a gente tem a maior parte das nossas atividades de transferência de tecnologia. Porque, Tiago, depois que se reúne os dados de todas as fazendas nesse banco e se analisa, nós vamos conseguir chegar à estimativa do valor genético dos animais, touros, matrizes e produtos. Então, isso aí é muito importante que seja levado ao criador para ele fazer a seleção, para ele planejar os acasalamentos, e para quem faz uso de sêmen nas centrais de inseminação, é uma fonte muito importante de busca, de seleção de touros. Então, o impacto é muito grande, porque esses dados são levados à cadeia produtiva como um todo. A gente tem aqui, são dados de 17 unidades da federação, além da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai. É muito boi, né? É muito boi, e olha que isso é apenas o programa da Embrapa. O Brasil, naquela época, ele começou a caminhar em avaliação genética, né? O primeiro sumário de touros com a estimativa de valor genético denominada DEP, Diferença Esperada na Progênie, foi lançado em 1987, ou seja, há 31 anos atrás, né? Mas, aos poucos, essa atividade foi tendo repercussão no sistema produtivo, foi ganhando a confiança, e hoje o sumário de touro é uma ferramenta imprescindível para a cadeia produtiva. O projeto tem 6 planos de trabalho. Entre eles, o que ocorre as visitas em loco, né? Quando vai a equipe da Embrapa lá na fazenda, conversa com o pecuarista, né? Para falar de como melhorar a genética dos animais, como atuar. Mas essas visitas, na prática, como que elas ocorrem? Vocês marcam um dia, reúnem um grupo de pecuaristas para atendê-los todos de uma única vez? Não, é cada um por sua vez, né? Então, à medida que o criador passa a demandar essa informação, ele telefona, ele marca um horário, ele nos procura. Então, o primeiro passo, Tiago, é ver com ele qual a condição que ele tem na fazenda, qual é a estrutura que ele tem, qual é o objetivo dele no programa de seleção. Então, cada caso é um caso. E aí a gente organiza um plano de coleta de dados, porque a avaliação genética só acontece depois que você tem dados. Na genética, primeira coisa, você tem que ter dado de genealogia. Você precisa saber o bezerro, filho de quem que ele é, pai e mãe, genealogia. Depois que ele nasceu, dado de desempenho. Então, ao longo da vida desse animal, até o pós-desmama, nós precisamos ter um calendário de coleta de dados. Depois de reunir esses dados todos, e de todas as fazendas daquela raça, é que se produz o relatório de avaliação genética. Então, cada caso é um caso, né? Aí ele aceitou, organizamos o trabalho, ele então passa os dados, periodicamente, 2 vezes ao ano, ele transfere esses dados para a Embrapa, e nós depois devolvemos os relatórios para orientar o trabalho dele de seleção, de acasalamentos, de comercialização de animais, e assim por diante. O senhor percebe a diferença do gado de 70 com o gado de hoje, a partir de todo esse trabalho de difusão de boas práticas? Olha, é uma coisa inacreditável a melhoria que nós observamos, Tiago. O Brasil, na década de 70, era um país que não produzia carne sequer para o próprio consumo. E, no entanto, pouco tempo depois, menos de 40 anos, depois de abastecer o mercado interno, que consome 80% da produção, mesmo assim, vendendo apenas 20%, nós somos um dos maiores produtores mundiais de carne bovina. Da década de 70 para cá, é uma coisa fantástica. E a outra coisa, além das pastagens, nós evoluímos muito a suprir a demanda por alimento na fase difícil do ano, que é o período seco. Então, juntando a avaliação genética, sumários de touros, né? Teste de touros jovens, que também deu um incremento muito grande, e foi um programa pioneiro nosso também,
com essas boas práticas, o progresso foi espetacular. Então, naquela época, a gente levava 4, 5 anos para ter um boi pronto para o abate. Hoje nós temos aí a grande maioria aí do gado já sendo abatido com 2 anos e meio, né? E com tecnologia para produzir desde o super precoce. Então, tudo depende, digamos, da circunstância do mercado da época. Porque, é claro, para você produzir um super precoce, você tem que ter um mercado que pague, né, pela qualidade desse produto, né? Então, mas nós temos tecnologia para produzir um animal super precoce. Então, o Brasil evoluiu para caramba. Nós vamos dar uma breve pausa, o MS em Pesquisa volta em instantes.